Olá, seja bem-vindo ao programa Minha Terra. A partir de hoje, a gente vai se encontrar semanalmente para falar sobre diversos temas ligados ao cultivo, à produção rural. Desde as grandes plantações até as pequenas agroindústrias. Exemplos de pessoas que vivem, trabalham e se dedicam à sua terra. Não importa o tamanho que ela tenha, porque além de tratar das grandes produções agrícolas, carro-chefe da nossa economia, vamos abordar também aspectos rotineiros, dicas para serem aplicadas em pequenos espaços como hortas e jardins, detalhes que podem fazer a diferença. Acompanhe então com a gente, a partir de agora, tudo isso e muito mais. É o programa Minha Terra, que está no ar aqui na TV Sul Brasil. O que a nossa região tem de especial? Por que nos tornamos tão fortes na área agrícola? Fomos em busca de respostas para questionamentos como estes. E você acompanha agora na primeira reportagem do nosso programa. Foi a partir da década de 50 que iniciou-se o modelo de desenvolvimento praticado até os dias de hoje na região. A colonização promoveu nas nossas terras a instalação de um povo com características específicas, trabalhador, com conhecimento agrícola e empreendedor. Eles são descendentes europeus que já têm na sua lógica, na sua cultura, o elemento da acumulação de capital, de acumulação de riquezas. E esse fator vai ser determinante, porque ele quer produzir excedentes e ele quer comercializar. Ele quer progredir, ele quer progresso. E como é que ele vai fazer isso? Produzindo excedentes e comercializando. Além do aspecto social, os recursos naturais do Oeste, claro, também foram decisivos neste processo. A gente tinha recursos naturais de excelente qualidade para aquele grupo social que se instala, que são os colonizadores descendentes de europeus. Então, terras férteis, um sujeito com a capacidade de produzir, com um novo grau tecnológico, Então, ele gera um excedente e então isso vai criando as condições para um segundo momento nós instalarmos todo esse parque industrial, que com o modelo agroindustrial ele vai então dar esse salto de qualidade. As terras do Oeste se mostraram aptas à produção de grãos. O cultivo, principalmente do milho, atraiu a criação animal. Primeiro de suínos, depois aves. Gradativamente, a história do agronegócio foi sendo construída. Vieram para cá também empreendedores, tipo Atílio Fontana, que estabeleceu com um abatedor, inicialmente uma farinha de um moinho, comércio em Concórdia, depois abatedor de suínos também. Veio um Paludo em Ceará, veio o Brandalize em Videira, veio o Panhuncelli aqui em Joaçaba, veio aqui em Chapecó o Marafon, veio Plínio Denez, etc. Então, todo mundo pensando, montando os seus frigoríficos e começando com atividades suínas. É uma tendência natural, os suínos naquela época. A instalação dos frigoríficos gerou empregos e alavancou o crescimento de Chapecó. Hoje, o setor industrial responde por aproximadamente 23% da movimentação econômica do município. Cerca de 15 mil trabalhadores fazem parte do quadro de funcionários das indústrias. É trabalho e renda que não se limita a Chapecó. Chapecó hoje, queira ou não queira, ele irradia até uma distância de mais de 100 quilômetros, 120 quilômetros, muita riqueza. Ou seja, tem muita gente vindo para trabalhar aqui. Quantos ônibus tem só na própria Aurora? Tem mais de 100 ônibus trazendo gente todo dia para as empresas da Aurora. Imagina a BRF, imagina outros também. Então Chapecó é uma região líder por causa disso também. Segundo dados da Secretaria de Agricultura de Chapecó, atualmente há 2.000 famílias trabalhando no campo. As principais culturas do município são milho e soja, cada uma com uma área plantada de 12.500 hectares. O trigo cultivamos em 1.600 hectares. Chapecó tem ainda 400 hectares destinados para o cultivo de feijão, 300 para mandioca, 200 para cana-de-açúcar e 170 para o fumo. Na pecuária, o município tem cadastrados 758 bovinocultores, a maioria de leite, 342 avicultores,
126 suinocultores e aproximadamente 50 piscicultores em atividade. Temos que fazer com que esses agricultores fiquem no meio rural, porque nós temos um problema, o nosso campo está ficando envelhecido e nós precisamos que mais gente, então, fique lá na propriedade, ganhando dinheiro e tendo melhores condições do que aquelas que hoje a gente tem aqui na cidade. Os dados revelam o potencial da nossa região. E agora nós vamos saber um pouco mais sobre o atual momento da agricultura. Para isso, eu converso com o vice-presidente da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, e também presidente da SIDASC, o senhor Enori Barbieri. Enori, muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo ao programa Minha Terra. Obrigado. Para começar, queríamos saber qual é o cenário hoje da agricultura no estado de Santa Catarina. Bom, talvez dos meus 20 anos de atividade sindical, eu nunca tenha encontrado um ano tão promissor como o ano 2013, onde todos os produtos agrícolas de Santa Catarina estão numa evidência de preços que remuneram o produtor. Cada ano que passa, a gente tem uma crise de um setor. Este ano, 2013, felizmente, o que está em crise no Brasil é o suco de laranja, que não é um produto de Santa Catarina. Então, eu diria que 2013, ele está prometendo a todos os produtores que plantaram, que investiram, está prometendo retorno financeiro. Qual seria a produção, o cultivo com maior potencial hoje no nosso estado? A maior atividade que temos em Santa Catarina, tirando o milho, que é uma cultura geral, que temos aí em torno de 150 mil produtores das 200 mil propriedades, é o leite. O leite é a atividade que está mais, é o produto de maior socioeconômico de Santa Catarina, porque ele agrega principalmente os pequenos produtores. E hoje Santa Catarina já é o 5º produtor nacional e caminha a passos largos para ser o 4º produtor nacional. Mas o importante do leite é que nós somos diferenciados do restante do país, que nós temos uma condição especial de produção, fazendo com que as vacas de Santa Catarina e os produtores tenham a alimentação desses animais produzida dentro da própria propriedade. Então isso faz com que hoje em Santa Catarina nós temos uma indústria instalada de leite bem acima do que os produtores estão produzindo. Isso significa que temos um crescimento a ser atingido ainda muito forte. Agora, temos atividades que fazem parte do setor do agronegócio, do sistema integrado, que é a suinocultura e a avicultura, que é o grande carro-chefe financeiro de Santa Catarina de exportações, que agregam aí em torno de 20 mil produtores entre as duas, e que é um setor diferenciado do Brasil, porque esse foi o modelo encontrado principalmente no oeste catarinense, que deu certo, e atrás desse sistema de avicultura e suinocultura, cresceram as cidades do interior de Santa Catarina, principalmente do oeste, gerando muita renda e outras atividades que viessem a dar suporte a essa atividade, principalmente transporte e indústria de maquinaria para a indústria frigorífica. Então eu diria que nós ainda temos o que crescer num setor que venha dar suporte ao principal, que é a avicultura e a suinocultura, e ao leite. Nós não tínhamos indústrias frigoríficas aqui, hoje já temos indústrias que produzem maquinarias. O transporte e outras atividades afins estão se instalando no oeste catarinense, gerando inúmeros empregos. Em relação ao oeste catarinense, exatamente, em que posição nós estamos hoje nesse cenário agrícola de Santa Catarina? Bom, nós estamos muito bem de atividade produtiva, estamos muito mal de logística. Infelizmente, a logística começa a atrapalhar o oeste catarinense, porque nós necessitamos de insumos que vêm de fora, principalmente do centro-oeste, que são para a fabricação de rações, que é o milho e que é a soja, e necessitamos de rodovia para chegarmos até os portos exportadores. Eu diria que a indústria vai muito bem. O que precisa é o Brasil fazer o dever de casa e dar o suporte de logística, que é o grande gargalo de desafio que o oeste catarinense tem para se manter e para crescer. Quais as alternativas nesse caso? Bom, as alternativas são parcerias públicas-privadas que o governo federal pode fazer através de ferrovias, que tem que lançar isso urgente, e a abertura dos portos, que a presidente está prometendo que isso venha acontecer, mas as rodovias são uma questão extremamente pública e é necessário que a nossa BR-282, que dá acesso aos nossos portos, passa-se a pensar em duplicação urgente, porque é uma BR longa que transita
dentro das cidades, atravessando de oeste a leste, e que ela passou a ser o grande gargalo. Produzimos e precisamos levar esses produtos, então. Precisamos trazer insumos e levar produtos para o mundo, afinal de contas o oeste catarinense abastece quase 200 países de avicultura, isso não é pouco, nós somos o grande exportador mundial de avicultura, e todas as tendências nos indicam que esse setor que já exporta 3,5 milhões de toneladas, em 10 anos poderá chegar a 5 milhões de toneladas de exportação de frango, e a suinocultura passar de 600 mil para 900 mil toneladas de exportação, o Brasil e Santa Catarina sendo o grande fornecedor. Então é preciso, porque nós temos condições diferenciadas aqui. Primeiro, a mão de obra. Segundo, a sanidade, que é um setor que se destaca no Brasil e no mundo, que o Estado investe muito nisso, e nós temos as condições especiais. É preciso que a gente consiga convencer o setor federal de fazer aquilo que é preciso. Além do frango, exportação, como estamos, o que temos? Como é que está esse cenário exportador aqui da Olha, região? tivemos uma grande crise ano passado em função de uma oferta excessiva, de retração do mercado internacional em função da crise e principalmente pela alta dos insumos. Nós conseguimos manter os insumos elevados, que isso é importante, porque o setor de milho e soja também precisa ganhar, e o preço dos produtos subir, pagando a conta ao consumidor. Mas a grande novidade é o mercado internacional sendo atraente, sendo comprador, porque outros países tiveram mais dificuldade do que o Brasil. Agora vamos ter uma visita na semana que vem de uma missão americana que vem vistoriar plantas industriais de suínos aqui em Santa Catarina, são 3 plantas. Tivemos a notícia do rompimento da Rússia com as carnes americanas, tanto suína como bovina, do rompimento das relações em função de alguns problemas sanitários e de alimentação dos animais, e os russos deverão procurar no mercado, e o Brasil é o grande mercado fornecedor. Temos essa oportunidade. A expectativa do Japão, que está já pronto, a expectativa da Coreia, mas a grande expectativa mundial é o futuro, que é a União Europeia. A cada ano que passa é mais difícil produzir por problemas ambientais na Europa, e os europeus vão ter que comprar carne em alguma parte do mundo. E o grande objetivo de Santa Catarina é atingir a União Europeia como fornecedor de proteína animal. Então eu diria que o futuro de Santa Catarina é um futuro muito promissor, desde que a gente consiga superar os problemas de logística. Vale a pena ainda investir, então, no setor agrícola? Eu diria que nunca esteve tão atrativo como está. Aqueles produtores que aceitam desafio de novas tecnologias e que se preocupam em reduzir custos internos e se preocupam em aumentar a produtividade, há um grande espaço para a produção em Santa Catarina no setor de agronegócios. Nori, muito obrigada pela sua participação aqui na estreia do programa Minha Terra, muito obrigada mesmo. E nós voltamos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já!